Muito bem, estamos de volta então agora com a assistente social Zenilda Lemos, que veio nos fazer uma visita aqui no Cidade ao Vivo para falar um pouco sobre a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Bom dia, primeiro Zenilda, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí então para falar, né, sobre a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, até porque esse tema, segurança alimentar e nutricional, ele precisa ser divulgado. Esse foi uma das deliberações da própria conferência. Então, de antemão, já quero agradecer o espaço, já quero agradecer essa oportunidade, porque sabemos da audiência que vocês têm. Inclusive, eu dizia, né, Estela, que eu sou uma ouvinte assídua, né? Acompanho. E gosto muito da imparcialidade com que vocês noticiam os fatos. Acho que isso é extremamente importante. Isso é o papel da verdadeira imprensa, né? Então, de antemão, quero dizer que eu estou muito confortável e muito agradecida por essa oportunidade de estar aqui hoje. Imagina, nós que agradecemos. Vamos então começar falando sobre essa conferência, né? Conferência Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar pro pessoal de casa o que seria a segurança alimentar, né? No que consiste esse tipo de trabalho, enfim, da segurança alimentar e nutricional, e exatamente na conferência o que foi abordado. Então, segurança alimentar e nutricional é o direito humano à alimentação, seja ela de qualidade e em quantidade suficiente para a sobrevivência da humanidade. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela perpassa outras políticas públicas. E é interessante, porque no município de Canoinhas, então, é a terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar. Mas nós temos equipamentos de segurança alimentar no município, que são a cozinha comunitária, o mercado público, a unidade de distribuição. Nós temos programas na área de segurança alimentar, que são as hortas comunitárias, as hortas institucionais. Então, a segurança alimentar, ela está organizada assim como o SUS e assim como o SUAS, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e a segurança alimentar é o SISAM, né? Sistema Nacional de Segurança Alimentar, e no município, Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. No entanto, o SUS é bastante conhecido entre nós. Todo mundo sabe o que é o SUS. Poucas pessoas sabem o que é o SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social, mas ainda é mais conhecido. Agora, quando nós falamos em segurança alimentar, que também é um sistema cofinanciado pelo governo federal, poucas pessoas sabem da importância. E pós-pandemia, principalmente, nós precisamos voltar a falar na segurança alimentar. Por quê? Porque houve um avanço bastante grande de deliveries, de comida em fast food, mais fácil. Mas e aí a consequência na nossa saúde de tudo isso? Então, durante a conferência, então foi a terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar, lá no Instituto Federal. E a organização da conferência, ela não foi só minha, enquanto assistente social da segurança alimentar, ela foi do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que quando o governo federal vai relançar este conselho, Canoinhas nunca parou desde 2006 com este conselho. Então, um conselho muito atuante, composto por entidades na área da agricultura familiar, dos sindicatos de base, de organizações, EPAG, enfim, mais de 140 pessoas se reuniram então no Instituto Federal no dia 10 para pensar propostas viáveis, propostas que se coloquem em prática. Porque não adianta, Estela, muitas vezes nós nos reunirmos e ficarmos pensando em propostas que nós não vamos tirar do papel nunca. Então, existem as propostas a curto, médio e longo prazo. E os grupos trabalharam, então, elencando propostas em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito, então, do governo federal, que vai compor um documento para nós encaminharmos, então, para o governo do estado e para o governo federal nas suas instâncias de controle social. E essas propostas consistem no que exatamente, para o pessoal entender? Então, primeiramente, na conferência, ela foi dividida em dois momentos. Um momento onde eu, enquanto assistente social da prefeitura, que trabalho nessa área há bastante tempo, eu falei dos equipamentos públicos de segurança alimentar que o município possui hoje. Os programas, os equipamentos. E aí, em segundo momento, as nutricionistas da Secretaria de Educação
a Carol e a Cris e da Secretaria de Assistência Social, a Kênia, falaram do tema da conferência. Qual é o tema deste ano? Comida de verdade. Né? O que consiste essa alimentação da comida de verdade e quais os benefícios da boa alimentação? Então, primeiro nós tivemos esse cuidado de explicarmos para as pessoas que estavam lá, porque eram estudantes, eram pessoas, algumas que já conheciam sobre o tema, outras que estavam vindo pela primeira vez, e que bom isso. E lá, então, nesse primeiro momento, a gente explicou que o município já tem, quais os entraves, porque nós não fazemos uma conferência para dizer que tudo está bonito, porque senão não tem porquê. Claro, né? tem que trazer Nós problemas. dizemos os entraves também para que os grupos nos auxiliem em como é que nós vamos resolver isso. E um dos entraves, então, era como fazer a intersetorialidade das políticas públicas. Porque segurança alimentar não se faz sozinho. Se faz lá com a educação, se faz com a saúde, se faz com o meio ambiente, com a Secretaria de Agricultura. Porque aí os equipamentos, eles têm um desenrolar natural. Desde a cozinha comunitária, que produz o alimento para os CRAS, para os CREAS, até o mercado público, que é aberto ao público, que é fomento da agricultura familiar. Então, de que forma que vai perpassar todas as políticas públicas a segurança alimentar e vai continuar sendo segurança alimentar. E eu dizia na conferência que o nosso desafio é nós sermos salada de fruta e não vitamina de fruta. Porque quando você bate os ingredientes de uma vitamina, você não consegue distinguir quem é quem. E na salada de frutas, por mais que tenha o gosto, a mistura, você consegue ver quem é quem. E a segurança alimentar é esse desafio. Trazer a saúde, trazer a assistência, trazer o desenvolvimento econômico, a agricultura, mas não perder a sua essência de perpassar as demais políticas públicas. Você comentou sobre a Secretaria de Educação, que nutricionistas também participaram, enfim, da conferência e tudo mais. De que forma que essa questão da segurança alimentar e nutricional é trabalhada na educação? Você tem alguma informação sobre isso? Porque imagino que deva ser um tema importante e recorrente passado para crianças, enfim, nas escolas e tudo mais. Existe esse tipo de conscientização nesse ambiente? Existe. Inclusive, os nossos parceiros da educação são aqueles que, por excelência, desenvolvem um trabalho através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem, né, os seus guias alimentares, desde o preparo servido, né, nas escolas, nos centros de educação infantis, o trabalho de qualificação com quem produz o alimento, com as famílias, porque nós precisamos pensar uma comida de verdade a partir das nossas mesas, a partir da nossa condição. E aí o poder público é esse, então, que deve motivar, que deve fazer esses enfrentamentos nessa discussão. Então, a educação, através das nutricionistas, que não é de hoje esse trabalho delas, é um trabalho com excelência. Precisamos avançar em muitas frentes? Sim. Nós precisamos falar da mesma língua, né? Nós precisamos entender que existem leis para serem seguidas e que não é invenção das nutricionistas, mas que elas seguem todo um preparo de alimentação de acordo com a legislação. Então, a educação já tem esse trabalho nas escolas, nos CIs. A Secretaria de Assistência Social também tem uma nutricionista que faz o trabalho de orientação, as oficinas, de aproveitamento integral dos alimentos, né? Porque muitas coisas que nós jogamos fora, ele pode ser aproveitado. E depois a gente vai estar falando sobre assistência social rural, que é um aporte também de segurança alimentar e nutricional. Mas o grande desafio é que todos nós, então, empresas privadas, lideranças comunitárias, entidades, que todos nós, então, peguemos junto nesse tema tão importante, porque eu sempre digo que o nosso alimento, ele pode ser tanto benefício quanto malefício. E de que forma que nós vamos prevenir doenças através da nossa alimentação. E quando a gente fala de uma alimentação saudável, nós falamos de uma alimentação básica, né? Composta aí por alimentos que nós mesmos muitas vezes podemos produzir. E aí a importância dos programas também. Moeda Verde, né? O programa Moeda Verde, que é um programa de segurança alimentar. Inclusive, o programa Moeda Ouro Verde, ele estava no primeiro plano municipal
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, já estava aqui o Programa Moeda Ouro Verde. O Programa Moeda Ouro Verde, então, ele foi pensado e ele está, então, nesse primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar. Foi tirado do papel em 2021, mas ele já foi pensado fruto de uma conferência. Por isso a importância da conferência. O Programa Moeda Ouro Verde, o programa Fome de Bola, que é um projeto que está sendo gestado pela Fundação de Esportes, através do Jean Dondé e sua equipe, que também é um projeto que vai estar, então, com certeza, no segundo Plano Municipal de Segurança Alimentar, porque depois da conferência, nós, então, elencamos as propostas a nível municipal, e a nível municipal é o nosso tema de casa, aquilo que nós vamos estar, então, em parceria realizando, em parceria com o Instituto Federal, que foi um dos coordenadores dos eixos, EPAGRE, Embrapa, SIDASC, enfim, todos os órgãos governamentais e também as entidades não governamentais nessa luta. E nós sabemos que o governo federal vai investir bastante na segurança alimentar. Tanto é que criou uma Secretaria Nacional de Segurança Alimentar. E um dado muito importante, eu falei inclusive isso na Câmara de Vereadores na noite de ontem, que no estado de Santa Catarina existem 17 municípios que têm ativo o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e Canoinhas é um deles. E somente 9 municípios possuem o Plano Municipal de Segurança Alimentar, e Canoinhas é um deles. Então, esses dados, eles servem para, no momento que os editais abrirem, as propostas abrirem do Programa de Aquisição de Alimentos e tantos outros programas que nós pensamos que vai vir para o enfrentamento da desnutrição severa, grave, da má alimentação, porque a dificuldade não está só na falta do alimento, está também na má utilização desse alimento. Às vezes a pessoa come, sente que não está passando fome, ele está saciada, mas na verdade ela pode estar desnutrida, né? Exatamente, perfeita a tua colocação. Eu tinha perguntado antes das escolas, né? Recebi informação de que mais de 15 mil refeições são servidas diariamente nas escolas e todas são planejadas pelas nutricionistas, né? Da Secretaria de Educação. Mas em relação aos CRAS, né? O que é? De que forma que os CRAS estão ativos nessa questão da segurança alimentar e nutricional na cidade? De que forma que isso é oferecido para a população, enfim, não só a conscientização, mas ações talvez mais pragmáticas, enfim, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, os CRAS, eu vou falar do CRAS do Campo da Água Verde, que foi a primeira unidade de CRAS implantada no município lá no ano de 2005, e eu tive a satisfação, então, de ser a assistente social que implantou esse trabalho no CRAS 1, lá no distrito do Campo da Água Verde. O CRAS, então, lá em 2006, quando foi implantado, já tinha essa preocupação, porque as hortas comunitárias, mesmo que agora nós vamos precisar adequar a legislação, que foi uma demanda da conferência, lá em 2006 nasceram, então, as hortas comunitárias com esse viés de segurança alimentar. Então, em 2006 nasceu o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e, paralelo, nasceu também as hortas comunitárias, as hortas institucionais e as hortas domiciliares. Então, uma pessoa, quando ela é convidada para participar da horta, ela também é convidada para participar das oficinas de aproveitamento integral do alimento, porque às vezes não quer plantar, porque não conhece os benefícios, porque nunca provou, porque nunca comeu uma selga, nunca comeu talvez um alimento com uma combinação. Então, nós temos essa preocupação de disponibilizar, então, junto em parceria com o Senar, com o IPAGRE, cursos, porque o município não pode fazer tudo sozinho, não é a função. Então, nós temos um parceiro muito legal no município, que é o Senar, o Sistema S, que gratuitamente eles desenvolvem essas oficinas em parceria conosco. E aí, então, nessa ocasião, quando foi implantado algumas ações com conotação de segurança alimentar, foi caminhado para a contratação através do concurso público de uma nutricionista. Então, a nutricionista, ela tem essa função de fazer essa ligação entre o alimento que se consome num serviço de convivência e fortalecimento de vínculo nos CRAS, com o trabalho com as famílias. Inclusive a cozinha comunitária é um espaço que foi financiado pelo governo federal com uma ação de segurança alimentar. Então, nós precisamos, e é o grande desafio, fazermos mais uso desses espaços públicos, porque, como eu perguntava na conferência, quantos de nós, então, sabe que o município possui, então, uma cozinha comunitária, que não é um restaurante popular, porque o município não tem uma população para um restaurante popular, né? Porque havia uma grande demanda que as pessoas queriam
ir se alimentar na cozinha comunitária. Não. Ela tem um público que pode utilizar desse serviço porque ele é custeado pelo governo do município. O governo federal, ele não cofinancia ainda. Nós estamos nessa luta e é uma das propostas da Conferência de Segurança Alimentar. O cofinanciamento dos entes, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal, porque hoje as ações da cozinha comunitária, o que se compra é com recurso do município. Entendi. Então, ações de aproveitamento integral dos alimentos, nós tivemos recentemente lá na região da Barra Mansa, junto com o Senar, uma oficina para sucos naturais, para geleias que você possa fazer sem muito açúcar, sem muitas coisas processadas, natural, utilizando aquele suco natural, aquela geleia que você pode fazer e já consumir. Então, isso é segurança alimentar. E a segurança alimentar é um tema tão abrangente. As estradas têm a ver com segurança alimentar? Tem. Porque se o produtor não consegue escoar sua produção para vender, é uma questão de insegurança alimentar. Agora, Zenilda, foi a pergunta que eu fiz anterior sobre os CRAS, né, a relação dos CRAS, especialmente com a segurança alimentar, e Canoinhas está implantando assistência social rural, né? Tem alguma coisa a ver no sentido de um centro de referência nas áreas rurais? Isso vai ser viabilizado? Ou a assistência social rural vai por um outro caminho com visitas? Enfim, queria saber um pouquinho melhor sobre isso. Então, a assistência social rural, ela também tem essa conotação de segurança alimentar, mas num segundo plano. O primeiro plano, então, da assistência social rural é aproximar os serviços de assistência social da população mais distante da sede do município, né? Quantas vezes a gente ouviu que pessoas, e quando elas dizem assim, a gente sabe que tem falta de ônibus, né? Para as pessoas virem. Então, uma pessoa vem lá da Barra Mansa para fazer um cadastramento único dos programas sociais, que tem vários programas sociais que a base de dados é o cadastramento único. O mais conhecido entre nós é o Bolsa Família. Então, a gente sabe que da demanda de documentação que precisa apresentar. Então, uma pessoa lá da Barra Mansa vem para a sede do município, na Secretaria de Assistência Social, mas ela não trouxe toda a documentação, aquele cadastro ficou incompleto. Então, ela precisa voltar a um outro momento para estar atualizando esses dados. Sem falar que é uma exigência do governo federal a atualização a cada 2 anos. Onde é que eu quero chegar com essa abordagem? É que nós precisamos aproximar os serviços públicos da comunidade rural. Nós falamos que se o homem do campo não planta, a cidade não come. Tudo isso é verdade, mas nós precisamos dar condições de desenvolvimento na comunidade. Nós precisamos, então, aproximar os serviços públicos. E aí, então, por que a gente denominou assistência social rural? Porque ela, por hora, por causa do limite prudencial que não se permite, então, concursos públicos para a contratação de novas equipes, nós vamos fazer, então, um rodízio entre as equipes. Entendi. Para assistência social rural. Então, lá vai ter uma assistente social, uma psicóloga, inclusive, que é a psicóloga Lucimara, que coordena todo esse trabalho. Por hora, nós vamos começar em 2 regiões, então. A região de Felipe Schmidt e a região da Barra Mansa. A cada 15 dias. Então, agora no mês de setembro, nós vamos fazer a reunião com as lideranças comunitárias para explicar o trabalho, para apresentar o calendário de datas. E a partir de setembro, então, nós vamos estar de forma periódica utilizando os equipamentos da comunidade que já existem, né? Porque muitas vezes nós temos esse desafio. Nós temos atividades e existem espaços na comunidade, da própria comunidade, um salão da igreja, um posto de saúde que lá já existe, e nós vamos utilizar, então, esses espaços para a equipe estar próxima da comunidade, saber da comunidade quais os anseios com relação à capacitação, a oficinas, e aí nós vamos fazer este planejamento. Por hora, então, nós vamos implantar de forma oficial nessas 2 regiões e seguimos, então, a região do Porteira Dentro. Vamos pegar, então, começar com a região 1 e a região 4. 2 equipes de forma quinzenal estarão na comunidade, aproximando os serviços públicos da comunidade. Certo. Então, temos essas informações super importantes sobre assistência social rural. A gente agora 10h57, a gente está com um pouquinho de tempo, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a situação na sessão da Câmara de ontem, dessa devolução do orçamento, parte do orçamento
da Câmara para a Prefeitura. Tem gente perguntando. Parabéns à Câmara de Vereadores pela devolução para a Prefeitura de R$600 mil para parte da compra da ambulância, consertos de máquinas para a saúde. Esperamos que o Executivo use isto que foi destinado. Então, na sessão de ontem, eu não vou me ater aos fatos, até porque, né, já foram bastante debatidos ontem, né? E quem me conhece sabe, então, que eu tenho uma postura muito de respeito e muito de ética, né? Até saber os dois lados da moeda e tal. Então, eu vou me ater, então, na ligação que eu fiz, então, à noite para a prefeita Juliana Maciel, ontem, né? Perguntando qual o interesse do município, então, na execução. A prefeita Juliana, então, confirmou que o recurso será utilizado na demanda, até porque nós temos uma demanda bastante grande com relação a obras, todos nós sabemos disso. Com relação à saúde, e se então o deputado Maurício vai mandar os 200 mil, a prefeitura vai complementar com esse valor, porque é uma necessidade, nós sabemos disso, e essas são as necessidades do município, tanto na saúde quanto em obras. E a prefeita Juliana Maciel, então, vai fazer de forma oficial, vai fazer essa resposta, mas de antemão já posso dizer que ela se comprometeu em estar executando aquilo que é a prioridade dentro da saúde e da Secretaria de Obras. Perfeito, tranquilo. Era o que a gente queria mesmo, era mais um parecer, assim, da sua visão como vereadora também sobre a situação, mas de qualquer forma, mais adiante... Zenilda, deixa eu cutucar um pouquinho a polêmica, assim, você viu como deturpar... Muito bem, problemas técnicos na redação do J+, mas felizmente estabilizamos, né, Harry? Vamos torcer para isso. Assim, o Harry deu uns murros ali, deu uns berros, mas estamos de volta. Tivemos uma queda aqui de energia elétrica, né? Já estamos restabilizando tudo aqui, né? YouTube tá tudo ok, Facebook tá tudo ok, acho que bem na hora que eu ia fazer uma pergunta para Zenilda e eu preciso complementar, né? Claro, Estela. Preciso terminar essa pergunta. Então, eu perguntava para você, Zenilda, sobre a sessão da Câmara de Vereadores de ontem, onde foi levantado ali uma suposta fala do vice-prefeito Homer, né? Que teria dito que esse dinheiro, esse repasse já teria sido gasto, né? Esse valor já foi gasto. Ele foi deturpado, eu sei que você se manteve calado, eu acompanhei a sessão. Você acha que foi deturpada, ele não foi isso que ele quis dizer, porque a gente já sabe que, claro que a casa trabalha com ali o dinheiro contadinho, né, regradinho, tem as deficiências, precisa de emendas, precisa de recursos, porque a arrecadação, ela não aumentou, ela continua a mesma, tem as dificuldades, tem essas manutenções. Você acha que essa fala dele está relacionada a essas dificuldades que a prefeitura enfrenta em certas situações, ou realmente foi isso que ele quis dizer? Então, Estela, como eu não ouvi, não acompanhei, né, não estava presente na fala do vice-prefeito com o vereador Gil Baiano, eu não vou me abster, então, de fazer os comentários, até porque vamos aguardar a resposta do executivo por escrito, né? Porque eu acho que aquilo que está escrito, ele vai depois poder ser fiscalizado e cobrado, porque esse é o papel do vereador, né? O vereador é aquele que fiscaliza, é aquele que propõe e é aquele que acompanha. Então, com certeza, eu vou estar no meu papel de fiscalizadora do gasto desse recurso público e os demais gastos também. Eu, enquanto servidora do quadro efetivo que sou, eu sempre digo, eu estou vereadora, né? Uma condição passageira, mas eu sou funcionária pública com muito amor, né? Há mais de 18 anos aí no dia a dia do serviço público. Então, muitas vezes a fiscalização, ela se torna até mais fácil, porque aí você vai, você bate, você pergunta, você acompanha, você fiscaliza, você propõe. E aí eu volto mais uma vez a falar da importância do controle social, né? Quando a gente fala em conferência, é isso. É você chamar pessoas para auxiliar nessa fiscalização, nesse controle, porque é um papel de todos nós, mas por excelência do vereador que foi eleito e é pago para isso. Então, quando nós fiscalizamos...
Mas vale lembrar que nós estamos num outro momento, né? Qual é o momento? É o momento de fiscalizar e também propor. Porque o município ele passou por um turbilhão, e eu sempre digo assim, Sim. nós vamos levar mais de 10 anos para se recuperar. Parece que não, né? Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu, né? Aconteceu. E para nós, servidores públicos municipais, talvez tenha chocado ainda mais, porque nós fomos colocados como servidores públicos no mesmo balaio de gato, muitas vezes, né? A desconfiança da população. Né? E os políticos por si só também, né? Mas eu penso que são as nossas ações diárias, as nossas ações voltadas e pautadas na ética, né? Uma ética do acolhimento, uma ética de não querer para o outro aquilo que você não quer para você, né? E construir propostas, caminhos e reestruturar o município, porque é muito bom viver aqui, né? É muito bom pertencer a esta terra, a esta gente. Eu, como nascida, né, aqui deste município, amo esse município de todo o meu coração, tenho os meus filhos aqui, quero que os meus netos fiquem aqui, e como agente público eu vou estar contribuindo para que Canoinhas cada dia mais se desenvolva e volte para os trilhos do desenvolvimento, da onde nunca deveria ter saído. Tá ótimo. Maravilha, agradecemos então pela entrevista, Zenilda, tanto falando sobre assistência social quanto essa situação da Câmara que você trouxe pra gente, a sua visão. Vamos pro intervalo, Harry? Pode ser? Daqui a pouquinho tem a coluna Seus Direitos, né, Carriel? Obrigada, Temos a coluna Zenilda. Seus Direitos. Eu que agradeço, gente, me senti muito bem aqui, muito confortável, e já me convido para retornar outras vezes. Com certeza. Será sempre muito bem-vinda. Convidadíssimo. Obrigada.